Graça e paz do nosso Senhor Jesus. Que bom que você está conosco mais uma vez no Encontro Marcado. O encontro que temos toda quinta-feira com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, através do canal do YouTube da Igreja Esperança e Vida. Você é bem-vindo. Tenho certeza que o Senhor tem uma palavra para o seu coração, para a sua casa, para a sua vida. Enfim, Deus sempre tem palavras de vida para cada um de nós. E eu tenho certeza que dessa vez não será diferente. Quem de nós nunca errou, nunca falhou, mas quem de nós está disposto a reconhecer os próprios erros? É sobre isso que o Senhor quer falar conosco hoje através da palavra. A palavra do Senhor hoje está no livro de Gênesis, no capítulo 3, os versículos 11 a 13, que diz assim: E Deus disse: Quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore de que te ordenei que não comesse? Então disse Adão: A mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. E disse o Senhor à mulher: Por que fizeste isso? E disse a mulher: A serpente me enganou, e eu a comi. Glória a Deus, aleluia. Estes versículos, irmãos, nos falam sobre o confronto entre Deus, Adão e Eva, após eles terem comido do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. É um relato conhecido por cada um de nós, tenho certeza. Mas hoje o Senhor quer falar de maneira especial aos nossos corações nesses versículos sobre o comportamento de Adão e Eva quando confrontados diante do Senhor. Porque o comportamento deles revela muito acerca de nós, acerca das nossas atitudes, quando nós somos confrontados, quando somos colocados diante dos nossos erros, quando vemos que aquilo que nós fizemos, aquilo que nós planejamos, aquilo que nós tentamos fazer não deu certo. Assim como Adão e Eva, diz o Senhor, muitos de nós, na maioria das vezes, não reconhece o seu próprio erro, não reconhece que falhou com alguém, que fez algo errado. Mas, assim como Adão e Eva, muitos de nós procuram recursos, culpados, desculpas, mas não reconhecemos o nosso próprio erro. E hoje o Senhor fala para nós que é fundamental nós reconhecermos os nossos erros diante dos homens, mas principalmente diante do Senhor. Porque quando nós não reconhecemos os nossos erros diante de Deus, afastamos o Senhor de nós. Muitos de nós, assim como Adão e Eva, enfrentamos algumas situações. Mas o Senhor tem pergunta para você nesta noite. Quando algo sai errado, você é alguém que reconhece que errou, que falhou e tenta consertar o seu erro? Se quebranta diante de Deus, é humilde a ponto de pedir perdão a quem foi ofendido ou quem foi afetado pela sua decisão ou por aquilo que aconteceu que não deu certo? Ou você é Adão e Eva, que procura culpados para se esquivar da sua responsabilidade? Gênesis, no capítulo 1, no versículo 26, diz que Adão, ele fora criado do pó da terra, mas Deus o fez segundo a sua imagem e semelhança, de forma que Deus o dotou de diversas faculdades, como raciocinar, sentir emoções, expressar suas emoções, de decidir, fazer escolhas e agir conforme o seu livre-arbítrio. Adão, como homem perfeito que era, tinha plenas condições de agir corretamente diante do Senhor, mas não o fez. De forma que quando foi confrontado pelo Senhor, pelo seu erro, pela sua falha, por ter comido o fruto da árvore do conhecimento, do bem e do mal, optou por culpar a companheira que Deus o havia dado. O Senhor hoje fala conosco, com casais. Quando algo sai errado dentro da sua casa, você é alguém, Renaya Suriandekanta, que assume os seus erros, as suas atitudes? Às vezes palavras, Nemaya Suriandekanta, diz o Senhor, que são faladas fora do tempo, atitudes impensadas, Nekomandaya Sé, diz o Senhor,
que tem gerado conflitos dentro de casa. Pessoas que ficam dias, casais, dias que não se falam, lá mais, Orião mandai a sedes o Senhor. Você é alguém que diante do conflito, no confronto, é alguém que reconhece que você errou? Ou você prefere não reconhecer o erro e dizer que a culpa é do outro, diz o Senhor? Que você está sempre certo, Ramandai Sudecanta Lamas. Diz o Senhor para ti que é servo de Deus hoje nesta noite. Tu és o conhecedor da palavra. Ramaya Suriandecanta Lamas. Assim como Adão, tu tem plenas condições de saber aquilo que Deus requer de você, o que é de agrado do Senhor. Ramanaya Sudecanta dentro da sua casa, no seu cônjuge, diz o Senhor. Então, se você errou, falou, fez coisas que feriu o seu cônjuge, peça perdão, reconheça que você errou. É bem verdade que muitas vezes, no calor da emoção, falamos coisas de maneira impensada, falamos coisas que não deveriam e que muitas vezes magoam aqueles que ouvem. Por isso o Senhor diz, hoje é um dia de arrependimento, de reconciliação. Oriandaramandai sedes o Senhor, porque assim como Adão e Eva fez da mesma maneira. Quando Deus pergunta a ela o que ela fez, ela diz, a culpa é da serpente. E por isso ela disse que eu poderia comer, então eu comi. Então sempre, assim como Adão e Eva, muitos de nós, ao invés de tentar resolver a situação, reconhecer e candoremandai a sé, buscamos culpados. Buscamos outros para colocar aquilo que nós mesmos fizemos, por livre-arbítrio, porque deixamos muitas vezes o calor da nossa emoção falar mais alto do que o Espírito Santo de Deus que habita dentro de nós. Deixamos a nossa carne vencer, Emanae Suriandecanta, diz o Senhor, do que o Espírito Santo que habita dentro de nós. Por isso o Senhor hoje traz essa palavra, porque muitos não têm assumido os seus pecados, não têm assumido os seus erros diante daqueles que precisam, e até mesmo diante de Deus. Rodecomanai Suriandecanta, diz o Senhor. Porque há coisas que trazem morte para dentro da nossa vida. Morte espiritual, morte emocional. Porque nós ficamos com uma dureza, diz o Senhor, dentro do nosso coração. Até no fundo reconhecemos que de fato nós erramos e que às vezes exageramos nas nossas situações. Mas o nosso orgulho não nos permite se aproximar de quem devemos e dizer, eu errei, me perdoe. A culpa foi minha, eu agi de maneira impensada, eu achei que se eu fizesse dessa maneira, Aremandé, Suriandecanta, seria melhor, mas não foi. Porque pagamos preços, Decanta, Ramandai, Sébia, como família juntos, diz o Senhor. Oh, Lamais, Suriandecanta, Lamas. Então hoje o Senhor diz para nós, assuma que você errou, se assim foi, e se você foi quem foi afligido, afetado por o erro de alguém, aceite o perdão, libere o perdão nesta noite, diz o Senhor. Porque quando Adão e Eva pecaram, não apenas a morte como consequência veio sobre a vida deles, diz o Senhor, mas também a presença de Deus se afastou deles. Gênesis no capítulo 8, no 3, no versículo 8 diz que Deus, o Senhor, passeava pelo jardim na viração do dia. Mas quando o homem pecou, Deus não pôde mais se relacionar de maneira tão próxima com o homem. E diz o Senhor, quantos estão? Pecaram, erraram, não reconhecem os seus erros e por isso têm se afastado da presença de Deus. A presença do Senhor se afastou da sua casa, da sua vida, da sua família. Há um espírito, renais, ou decomandai, assédios, o Senhor, de contenda, de confusão, recanto, remandai, suirianda, que tomou conta do ambiente, porque a presença do Senhor se foi. É necessário, decomanai, suriandecanta, diz o Senhor, que haja humildade
em nossos corações, em nossas vidas, para reconhecer quando erramos, porque o pecado de Adão e Eva não apenas trouxe por consequência a morte, mas também o afastamento do Senhor. Quando nós não reconhecemos que nós pecamos, erramos, a presença de Deus se vai, irmãos, diante de nós. Sai da nossa vida, sai da nossa casa, sai da nossa família. Assim como foi com Sansão. Sansão era alguém que era para ser cheio do Espírito Santo, para ser um juiz de Israel, vencedor, cheio da presença de Deus, do poder de Deus. Mas ele não reconhecia que era alguém que estava errado. Recanta lá, Massurian decanta. Até que um dia o Espírito de Deus se afastou dele e ele não percebeu. Decomanai, Assurian decanta. Oh, decanta lá, baixai, diz o Senhor, emanai a sé. Assuma, reconheça, porque Deus hoje quer fazer algo em sua vida. Porque não somente a presença de Deus se afasta, mas também pessoas, diz o Senhor, se afastam de nós quando nós não reconhecemos que falhamos com eles. Ser humilde e perdoar. Reclamar, Suriandecanta, é sobre isso que o Senhor está falando hoje. Pode ser que no seu coração seja uma humilhação pedir perdão. Seja uma humilhação reconhecer que você falhou, que você pecou, recanta, ramanaya, sudecanta, lamas. Mas veja o que diz Provérbios no capítulo 22, no versículo 4. A recompensa do humilde e do temor do Senhor são a riqueza, honra e vida. Oremanai Surianda canta, há lugares de canto, reço de comanai, Surianda, diz o Senhor, há lares onde a vida se foi, a honra se foi, recanta, labassu decai, deixou de haver honra entre os membros da própria família. Oh, Lamassurianda canta, porque não houve humildade suficiente para reconhecer o erro, para pedir o perdão, para que haja reconciliação. Decanta, labaço, decanta, lamaço, porque Adão e Eva pecaram sim, irmãos, pecaram contra Deus, mas ainda que Deus não pudesse se manter tão próximo deles, Deus proveu o recurso para que houvesse a reconciliação com o homem através do sangue de Cristo naquela cruz. Deus jamais desistiu do homem, mesmo sabendo que ele tinha naquele momento todas as condições de decidir entre o bem e o mal, em fazer o correto e o não correto. Ainda assim, Deus não desistiu da reconciliação com o homem, não desistiu do projeto dele. E Deus diz lá mais, Orianda, Lamanassa, não desista do projeto que é a sua família. Deus hoje chama lá mais, Ore comandar-se, ai suide canta, a reconciliação dentro dos lares. Oh, santo Deus glorioso, irmãos, esta palavra é uma palavra que Deus está direcionando, porque nem faz parte daquilo que eu havia preparado para ministrar aos irmãos. Então eu creio que Deus hoje quer tocar em corações, quer reconciliação em lares. Deus quer unir pessoas, né? Canta, alabás novamente. Salmos capítulo 19, versículo 12 diz: quem pode entender o próprio erro? É muito difícil, é verdade, né, diante de pessoas e às vezes até mesmo do próprio Deus, que nos constrange de maneira tremenda, reconhecer o quão falho e pecadores nós somos quando nós fazemos algo que não agrada a Deus, ou quando nós fazemos algo que fere pessoas, diz o Senhor. Mas é necessário para que o favor do Senhor esteja sobre a sua vida e sobre a sua família. A palavra do Senhor nos diz que Deus encontrou em Davi um homem segundo o coração dele. Isso não é porque Davi era alguém especialmente poderoso, forte, mas porque Davi tinha um coração quebrantado. E não porque Davi era perfeito, porque muitas e muitas vezes Davi errou. Está lá relatado no livro de 2 Reis, em Crônicas, em Samuel. Está lá relatado na Bíblia quantas vezes Davi errou. Mas Davi, diferente de Saul, que diante do seu erro não reconheceu, e assim como Davi e como Adão e Eva tentaram justificar o seu erro, Davi era alguém que dizia: Senhor, eu pequei contra o Senhor.
ele se quebrantava. E então o favor de Deus vinha sobre a vida dele. Sim, ele pagava o preço dos seus erros, dos seus pecados, mas Deus não o deixava. E via nele um coração quebrantado, um coração humilde, disposto a se reconciliar com Deus em todas as vezes e que ele falhava. Recomaneia, Suriandecanta, e Deus diz que ele espera de ti um coração quebrantado, um coração humilde, assim como de Davi, para se reconciliar não apenas com Deus, mas com aqueles com quem você falhou, errou no meio da caminhada. Um coração quebrantado, para liberar o perdão, para que haja reconciliação e paz dentro dos lares. A palavra nos diz em Atos 3,19, arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim tempos de refrigério pela presença do Senhor. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Deus quer derramar um tempo de refrigério, diz o Senhor, sobre o seu lar, sobre a sua casa, pela presença do Senhor. Hoje, Decomanaia, Suriandecanta, Deus traz esta palavra porque Ele quer um conserto, diz o Senhor. O Espírito, recanta, raia, sudecomanassi, de confusão e contenda, está habitando em lares, recalabassurianda, por falta de arrependimento, por falta de perdão, por falta de reconhecimento dos próprios erros diante daqueles que foram feridos, por falta de arrependimento, diz o Senhor, diante do Senhor. Recanae, suriandecanta, se lhe falta coragem, diz o Senhor, para se aproximar e pedir perdão por aquilo que você fez ou falou a alguém dentro da sua casa, no seu lar, no seu cônjuge, na sua família, diz o Senhor. Peça a ajuda do Espírito Santo do Senhor nesta noite. Peça o socorro, recandai, assuriandecanta, o auxílio do Espírito Santo de Deus. Oh, decanta, labassuriandecanta, lamas, porque Ele é o intercessor, diz o Senhor, entre nós e Deus, e o Espírito Santo de Deus que intercede por nós junto ao Pai, com gemidos inexprimíveis, irá interceder nesta situação. Remanesso, decanta, lamasse, irá colocar palavras em sua boca, irá colocar um quebrantamento no coração daquele que foi ofendido, diz o Senhor, e a paz voltará a reinar, lamais, sui, decanta, labaxé, porque o inimigo só habita onde não há a presença de Deus, diz o Senhor. Redesso, me canta, lamasse. Há pessoas angustiadas, diz o Senhor, tristes, abatidas diante do que tem vivido, remaneia, sudecanta, lamasse, mas ainda estão com as cerviz endurecidas, diz o Senhor. E hoje, diz o Senhor, para ti é dia de quebrantamento, de reconciliação, assim diz o Senhor. Pare de buscar culpados, diz o Senhor. Pare de buscar justificativas. O que já foi, já foi. O que você falou, a palavra liberada já foi, diz o Senhor. Não vai voltar atrás. Mas a tua palavra daqui para frente pode ser uma palavra de vida. Lamai, suriandecomanaiassé. Provérbios diz que a vida e morte estão na boca de cada um de nós. Estão no poder da palavra. Oh, Lamai, Suriandecanta, está nas tuas mãos hoje, diz o Senhor, decidir pela vida dentro da sua casa ou pela morte. Ah, Sodecanta, Lamas, está nas suas mãos hoje receber do Senhor o favor de Deus dentro da sua casa, sobre a sua família, a presença do Senhor novamente, para que haja paz, para que haja vida, para que haja honra, diz o Senhor, para ti nesta noite. Oh, decanta, lamas. O Senhor hoje quer derramar um refrigério sobre a sua casa, sobre a sua alma. Lá, so decanta, labachai. Se esta palavra falou o seu coração, nós vamos orar. Peça a ajuda do Espírito Santo. Se você foi quem ofendeu, se você é o ofendido, também peça a ajuda do Espírito Santo para que você possa liberar o perdão, para que haja reconciliação, diz o Senhor. Assuma quem você realmente é, um pecador falho,
diante de Deus. Reconheça que você falhou com quem quer que seja e que haja reconciliação e paz dentro da sua casa, que haja honra, que haja vida, que haja prosperidade do Senhor. Que tudo aquilo que tem causado embaraço, impedimento dentro da sua casa hoje, caia por terra em nome de Jesus Cristo. Que todo espírito de contenda, que todo espírito de confusão no nome de Jesus Cristo hoje seja repreendido pelo sangue de Cristo que está sobre as nossas vidas, sobre as nossas cabeças. Que o sangue de Cristo venha cobrir a tua casa, o teu lar. Em nome de Jesus nós clamamos pelo Senhor nesta noite. Feche os teus olhos, clame pelo Senhor nesta hora, peça a ajuda do Espírito Santo, peça a paz do Senhor sobre a tua casa hoje, porque eu creio que em nome de Jesus o favor do Senhor será derramado sobre a sua casa. Senhor, meu Deus e meu Pai, no nome de Jesus Cristo, mais uma vez, Senhor, nos colocamos aqui, Senhor, nos teus pés, Senhor. Nos teus pés para clamar pelo Senhor, para invocar o teu santo nome, Senhor, sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, Senhor. Pai, em nome de Jesus, tem de piedade, Deus. Tem de misericórdia de nós, porque somos falhos, fracos, errantes, Senhor. E quantas vezes, Deus, liberamos palavras, recandai, assuriande canta, que ao invés de trazer vida sobre aqueles que estão sobre os nossos cuidados, Senhor, que estão em nossa vida, em nossa casa, traz morte, destruição, desolação, Senhor. Afasta o Senhor de nós, arranca a doce presença do teu doce Espírito de dentro do nosso lar, Senhor, abrindo brechas e portais para que o inimigo venha e venha cirandar, venha trazer contenda, confusão, tristezas, angústias e dores dentro da nossa casa, Senhor. Assim como Adão e Eva foi um projeto perfeito criado pelo Senhor, Pai. A nossa casa, a nossa família, Senhor, o nosso casamento, os nossos filhos, são projetos perfeitos do Senhor para a nossa vida, Pai. E no nome de Jesus Cristo, Senhor, nós declaramos que no nome de Jesus haverá vida sobre estes projetos, decanta, alabassurianda, que o Senhor nos entregou, Pai. Pai, se há dentro de nós a necessidade de um espírito de medo, Senhor, que nos impede de pedir o perdão, Senhor, se o nosso coração ainda está orgulhoso, Senhor, que ainda sabendo, Deus, que pecamos e erramos contra Ti, contra os nossos, Deus, em palavras, em atitudes, em ações, Pai, ainda assim nosso coração está duro, Senhor, nossa cerviz está endurecida a ponto de não nos humilharmos, Deus, diante do Senhor, nos reconhecendo o nosso erro, nossa falha, o nosso pecado, Deus. Em nome de Jesus eu peço, Santo e doce Espírito de Deus, venha nos visitar, alamais, surianda aramanácia, e tirarei cando ré, suriande canta de nós todo espírito de orgulho, Senhor. Tudo aquilo que tem impedido, Deus, os teus filhos de, sim, Deus, se reconciliarem em suas casas, Deus, que no nome de Jesus Cristo hoje seja quebrado, repreendido no nome de Jesus, Pai. Que possamos diante do Senhor e dos homens reconhecer nossas falhas, os nossos erros, Deus. Que haja restauração nos lares nesta noite, Senhor. Vai visitando, Pai, em nome de Jesus, com teu doce Espírito, Pai, cada família, Senhor. Que a paz do Senhor, o favor do Senhor hoje, Deus, seja derramado dentro de cada lar. Eu te peço, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai, porque eu não tenho, Senhor, poder algum, mas a tua palavra, Senhor, é vida, traz vida em abundância para nós. O teu sacrifício, Senhor Jesus Cristo, na cruz, o teu sangue nos limpa de todo o pecado, Senhor, porque quando Adão e Eva pecou, Senhor, o Senhor não pôde mais se aproximar deles como antes. Mas o Senhor jamais desistiu, Senhor, de se reconciliar com o homem, providenciando o teu Filho amado, através da vida do teu Filho, do sangue.
uma reconciliação, Senhor. E o teu sangue nos reconciliou, Jesus, com o Pai. E hoje nós clamamos, Senhor, por reconciliação e paz dentro das lares, nas vidas, Senhor, nas casas, entre entes queridos, Deus, amigos, Deus. Orecandé, suriande, canta, labaz. Obrigada, Senhor. Eu creio que hoje o Senhor derrama um refrigério, um bálsamo sobre os lares, Deus. Que a paz do teu doce Espírito, Senhor, seja sobre cada vida. É que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Louvado seja o Senhor. Esta é a palavra do Senhor nesta noite. Que o doce Espírito de Deus venha te visitar. Que você sinta a graça, a paz do Espírito Santo sobre a sua vida, a paz que excede todo entendimento. Que todo o espírito de contenda e confusão na sua casa, que toda a aflição que há dentro do seu coração, a tristeza por ver pessoas que se afastaram da sua vida, por falta de perdão, por falta de reconhecimento dos próprios erros, que hoje seja curada em seu coração em nome de Jesus Cristo. Que o seu lar seja tão doce quanto o nosso Senhor. Que a misericórdia de Deus esteja sobre a sua vida, sobre a vida da sua família. Que a graça, a paz, a bondade do Senhor seja sobre nós, em nome de Cristo Jesus. Que Deus muito te abençoe. Se essa palavra falou ao seu coração, que Deus muito te visite e ainda ministre muito mais ao vosso coração. Se você se recordou de alguém que precisa ouvir esta palavra, compartilhe. Seja um semeador do reino de Deus e a glória será sempre do Senhor. Amém? Que Deus muito te abençoe. Que, se o Senhor permitir, na próxima quinta-feira estaremos aqui novamente em mais um encontro marcado com Cristo Jesus. Amém.